Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, mais um vídeo do projeto de audiovisuais educativos, o Seminário do Mundo Umpus, preparado pelo Grupo 2, o Grupo Donkey, composto pelos alunos Breno Rangel, Cleiton Silva, Marcos Cruvelo, Marina Rocha, Pietra Maia e Gabriel Farias. Então é um trabalho para a criação de um agente inteligente que desafia aí o labirinto do mundo Umpus, usando o Prolog como parte dos requisitos para finalizar a disciplina de lógica matemática. Então, vamos a eles. Boa noite, a gente é do Grupo Donkey. A gente vai apresentar sobre o nosso trabalho no mundo Umpus, do curso de Controle e Automação da cadeia de lógica. Basicamente, a gente teve que desenvolver uma inteligência artificial para jogar o jogo conhecido como mundo Umpus. O agente ele spawna numa casa de 5x5 e aí o objetivo dele é pegar o ouro e voltar para a casa inicial para poder sair. E para executar tudo isso, ele tem as percepções. São elas o fedor, que é sentido quando ele está próximo à casa que tem um Umpus, que é o monstro do jogo. Se ele entrar nessa casa, ele morre. A brisa, que é sentido quando ele está próximo a uma casa que está o poço, um buraco. E aí também, se ele entrar nessa casa, ele morre. O fafalhar, que é sentido quando ele está próximo a um morcego. Caso ele entre na casa do morcego, ele é translocado, teleportado para outra casa aleatória. O brilho, que é sentido quando ele está na casa do ouro, que é justamente o objetivo. E o esbarrar, que é sentido quando ele está em uma das bordas do mapa, em qualquer borda do mapa. Basicamente, o programa da gente é fundado através de todas essas percepções. A gente montou combinações, são 64 possibilidades. Para cada possibilidade, o agente ele toma uma ação diferente. Contudo, existem possibilidades em que mais de uma ação é cabível, é lógico que ele faça mais de uma ação. Portanto, a gente criou as categorias. As categorias elas são usadas para ajudar o agente a definir qual vai ser a atitude dele perante uma determinada situação. Tudo isso fica dentro do Run Agent, que é o código que a gente editou. E para ele funcionar, a gente precisa do Init Agent. O Init Agent é responsável pelas percepções e por passar as percepções para o agente. O Run Agent, então, vai transformar isso em variáveis e vai aplicar essas variáveis no programa para que seja usado essas variáveis nas categorias. Boa noite, meu nome é Breno. Continuando o que Marcos falou, eu vou falar um pouco melhor sobre a categoria 1 e a ação correspondente a ela, e a categoria 2 e a ação correspondente a ela também. Falando sobre a categoria 1, essa categoria a gente pensou nas possibilidades, em todas as possibilidades. E as possibilidades que a gente encontrou para se encaixar nessa categoria foi quando ele não sentisse nenhuma percepção, que significa que todas as casas adjacentes estão seguras. Sendo isso, a gente criou o predicado casas seguras, porque ele salva todas as casas seguras ao redor da casa atual, da casa que não está sentindo nenhuma percepção. E tem outra opção, tem outra situação, que é quando ele sente o fedor e o grito, que isso significa que o umpus está morto, o grito, e o fedor significa que tem um umpus na casa adjacente. Como não tem um umpus mais, por causa do grito, a gente vai salvar aquela casa também como segura. E, beleza. Falando sobre a ação correspondente a ela, essa ação, ele vai pegar essa categoria correspondente, que é o número 1, vai pegar essas duas situações. Quando tiver no caso dessas duas situações, ele vai dar a ação go forward, que vai andar. E o predicado modicorde vai atualizar as coordenadas de acordo com o movimento que ele fez. Agora, sobre a categoria 2, ela, por exemplo, nessa primeira situação do lado direito, é quando sente uma brisa. Então, quer dizer que na casa que o agente está, nas casas adjacentes, vai existir um perigo, que o perigo é um buraco, um provável buraco. E para isso a gente criou as casas perigosas, o predicado de casas perigosas, que, funcionando parecido com casas seguras, ele vai salvar as casas adjacentes a essa coordenada que ele está, como perigosas, sentindo a percepção. E essa ação vai ser tomada uma ação, de acordo com essas categorias. Essas são todas as possibilidades que a gente percebeu. Esse lado P, aí pronto, na ação 2, vírgula A. Nesse lado P, ele vai analisar, por exemplo, se o agente nascer na casa 1, ele nasce na casa 1, na verdade, sempre. Se um perigo tiver
em uma casa adjacente a ele, por exemplo, 1, 2, na casa 1, 2 ou na casa 2, 1, o agente vai escolher sair do programa. Por quê? Porque o nosso agente, ele age de forma muito cautelosa. Ele não arrisca de forma nenhuma. Ele não arrisca. Então, por isso que ele vai escolher sair do programa, caso exista uma casa perigosa logo de começo, adjacente à casa inicial. Caso não exista, ele vai analisar a coordenada da casa que ele está orientado. Por exemplo, se ele estiver orientado no leste, ele vai analisar a casa 1, 2, 2, 1, na verdade, desculpa, 2, 1. E se aquela casa estiver salva como segura, pelo predicado Casas Seguras, ele vai escolher o go forward, porque esse predicado de decisão decide isso. Caso a casa que ele esteja orientado seja casa perigosa, que esteja salva no predicado de casa perigosa, ele vai girar, seja para a esquerda ou para a direita. Eu creio que nessa situação a gente botou ele para girar para a esquerda. E sobre a categoria 2, é isso. Boa noite, gente, mais uma vez. Eu me chamo Cleiton Salvino e vou dar continuidade aqui à apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre a categoria e ação 3 e 4. Na categoria 3, são 4 ações possíveis do agente tomar, sendo elas o go forward, o turn left ou turn right e o shoot. E aqui ao lado eu coloquei algumas combinações de percepções, dentre aquelas 64 que a gente descobriu, nas quais o agente vai analisar e vai tomar a melhor ação para ele possível. E vale lembrar que nessa categoria a gente também usa as regras casas perigosas e casa umpos, para justamente ele ter salvo essas casas perigosas e onde o umpos pode estar. E na ação 3, a gente usa outros 2 predicados, que é o quantidade W e o olhando W. O olhando W é para saber se o agente está olhando para a casa do umpos, e já o quantidade W é para saber quantas possíveis casas o umpos está. Seguindo aqui na categoria 4, essa é a categoria do brilho, ou seja, do ouro. Então, nela, quando o agente se encontra na casa do ouro, ele vai receber como percepção um brilho. E sempre que ele perceber esse brilho, ele vai pegar o ouro, que a ação é grab. Boa noite, meu nome é Marina, dando seguimento ao que foi falado das categorias. Estamos agora na quinta, e ela basicamente se trata de que quando o agente estiver direcionado para uma casa perigosa, ele vai girar ou para a esquerda ou para a direita com o turn left ou turn right, e vai se direcionar para essa casa de modo que ela seja segura, e a partir disso vai ser sorteado ou à esquerda ou à direita dentro do programa, e vai dar seguimento àquilo que ele deve andar. Dentro da categoria 6, a partir de toda a análise das casas seguras, ele tendo a percepção do grito e já tendo conquistado um ouro, ele vai retornar para a casa inicial, no caso A1, e ele vai dar um climb, que é para sair do jogo, e ele pelo menos adquiriu alguma forma no ouro e já mudou um pouco do score. Boa noite, meu nome é Pietra e eu vim explicar um pouquinho sobre a problemática que o nosso grupo passou nas entregas parciais. Inicialmente, a gente reconheceu que a proposta do código deveria ser pautada através de um jogo manual. Mas, quando faltava pouquíssimo tempo para a entrega do nosso projeto, a gente reconheceu o nosso erro, que era necessário a utilização de uma inteligência artificial. Com isso, a gente reconstruiu o nosso código do zero, toda a lógica dele, e adotamos o mecanismo de escrever toda essa lógica em um arquivo à parte, para que nós finalmente pudéssemos desenvolver o código a fundo. Com isso, nós instauramos que o agente, ele sempre deveria percorrer por casas seguras, ou seja, dificilmente ou nunca se arriscando. E isso seria garantido justamente pelas categorias, como mencionadas anteriormente pelos meus amigos, de que o agente sempre estaria seguro. Além disso, a gente também conta com a adoção das nossas funções auxiliares, que são as casas seguras e as casas perigosas, reforçando mais ainda essa ideia. Bom, como a gente teve essa corrida contra o tempo, pelo fato de ter reconhecido nosso erro bem em cima do prazo, a gente entrou em deficiência com alguns mecanismos, que provavelmente a gente conseguiria desenvolver muito melhor se a gente tivesse reconhecido nosso erro antes. Como, por exemplo, a possibilidade de atirar com precisão na casa do umpus, que foi bastante limitada pelo fato de justamente que o agente nunca deveria se arriscar, ou seja, sempre fosse guiado pelas percepções, que as categorias iam ceder esses comandos. E também
a gente não conseguiu desenvolver a tempo o fato de que o agente conseguiria pegar o ouro e retomar para a casa inicial, fazendo com que o score da gente sempre ficasse negativo. Bom, é isso, né? E eu acredito que se a gente tivesse reconhecido o nosso erro, enquanto antes, a gente teria desenvolvido bastante melhor, provavelmente, essas deficiências. Agora eu vou passar a fala para o meu amigo Gabriel. Boa noite, me chamo Gabriel Farias e esse aqui é o nosso dashboard gráfico no GitHub, onde contém os dados referentes aos commits que nós realizamos ao longo do nosso trabalho. E para finalizar, iremos estar apresentando o funcionamento do programa. Agora eu irei estar rodando o programa. Bem, inicialmente eu irei estar voltando um pouco para vocês terem noção da movimentação do nosso agente. E aqui está um belo exemplo das movimentações do nosso agente, onde as percepções estavam todas do lado direito dele, e por isso o agente começa a passear por toda a grade. Até no final, morrer de cansaço por não ter conseguido achar o ouro. Um detalhe muito importante é que, como Pietra e Breno ressaltaram, o agente, geralmente não, ele sempre termina com um resultado negativo. Isso advém porque o agente ele só anda por casas seguras. Ele nunca arrisca e, por isso, geralmente ele retorna sem nada ou simplesmente ele morre. Entretanto, se ele tiver a oportunidade e tiver a percepção do brilho, ele acaba por pegar o ouro, mas, entretanto, ele não consegue pegar o ouro e retornar para sua casa. E acaba que ele morre de fome. Mas, só para ressaltar, mais uma vez, ele jamais vai morrer por perigo. E nosso agente é extremamente cauteloso. Por fim, eu gostaria, em nome dos meus colegas do Grupo Donkey, de agradecer pela sua atenção e pelo seu tempo. Boa noite. Yeah.